Hoje eu estarei iniciando uma série intitulada A Mordomia Cristã e os Princípios Bíblicos de Contribuição. E hoje nós vamos analisar esse princípio bíblico de contribuição e a mordomia antes da queda. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 1. Nós vamos ler do capítulo 1, versículo 26 a 28. E também alguns versos do capítulo 2. E também o livro de Apocalipse 22, de 1 a 5. Vamos ler vários textos. Gênesis 1, 26 a 28. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Agora no capítulo 2, vamos ler primeiro o versículo 5 e depois do versículo 15 a 17. Versículo 5 diz: não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar ou para trabalhar o solo. Versículo 15 a 17, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Vamos ler agora Apocalipse 22, de 1 a 5. Diz assim: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E veja, os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte estará o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Os seus servos o servirão. Vamos orar ao Senhor. Louvamos o teu santo e bendito nome, Senhor, pela tua palavra, que mais uma vez lemos, e pedimos a graça do Senhor para que possamos aplicá-la em nossa vida. Nos conduz no correto entendimento, mas acima de tudo, ajuda-nos a colocar em prática tudo que o Senhor tem nos falado. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vou pedir para algum dos irmãos consertar o ar-condicionado, por favor. Queridos irmãos, uma das coisas que quando nós compramos um eletrônico, uma das coisas mais importantes tem a ver com o manual. Às vezes nós erramos e começamos a ligar ou mexer em computadores, televisões, geladeiras, e esquecemos exatamente do manual. Nós falhamos por não entender como aquela pessoa que criou aquele objeto planejou a sua função. Da mesma forma, nós, seres humanos, nós precisamos entender por que Deus nos criou, para que nós possamos entender o propósito das nossas vidas.
Então, há 3 perguntas fundamentais que nós sempre temos que nos fazer. Primeiro, por quem nós fomos criados? É isso que nós precisamos entender. A segunda pergunta é como nós fomos criados? Como é que Deus nos criou? E a terceira pergunta é por que nós fomos criados? Se nós não entendermos essas 3 simples e básicas perguntas que estão no manual de Deus, na palavra de Deus, nós dificilmente vamos encontrar um propósito na nossa vida ou vamos conseguir agradar verdadeiramente a Deus. Dentre esses propósitos que Deus nos criou, a Bíblia vai nos falar a respeito do trabalho, do serviço, de sermos mordomos. E o que é que significa mordomia cristã? A ideia do mordomo é alguém que administra coisas que não lhe pertencem. É exatamente essa a imagem da Bíblia, a ideia da mordomia. Deus, que criou todas as coisas, Ele nos dá para que nós possamos administrar coisas que vêm da mão graciosa dEle, coisas que nós devemos fazer e administrar, não para nós mesmos, mas sobretudo para a glória dEle. E aqui no livro de Gênesis nós vamos encontrar um exemplo do propósito porque Deus nos criou. E não apenas isso, nós vamos encontrar lições muito práticas a respeito de mordomia cristã e sobretudo a respeito de princípios de contribuição. Ainda que não haja nenhum elemento nesses textos antes da queda falando em contribuição, mas nós vamos encontrar vários princípios que são fundamentais e que vão estar ao longo das Escrituras a respeito da contribuição. Então, a primeira coisa é como é que nós devemos entender esse livro de Gênesis. Nós vimos que no capítulo 1, no versículo 26, que nós lemos, versículo 26 a 28, nós temos a criação do homem que foi feita no 6º dia. O homem e a mulher, eles foram criados no 6º dia. Mas no capítulo 2, nós temos o detalhamento dessa criação. Portanto, aqui não é uma sequência cronológica de fatos. O autor de Gênesis, Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, obviamente ele não estava lá, ele não viu. Esse é um texto profundamente revelacional, porque Moisés, ao escrever, Deus precisou dizer a ele exatamente como foi todas as coisas. Então aqui Deus está mostrando como foi a criação do homem. Esse não é um texto mitológico, muito pelo contrário. Quando Moisés escreveu, já existiam muitos mitos a respeito da criação do homem, e aqui Deus está revelando a Moisés como foi, de fato, a verdadeira criação. É um texto contra a mitologia daquela época. E aqui no capítulo 2 nós temos Deus criando, Deus explicando de forma mais detalhada como foi essa criação. E dentro dessa criação, da forma que Deus criou o homem, há pelo menos 2 características fundamentais para você entender Gênesis capítulo 2. A primeira característica é o conceito de aliança, de pacto. Deus, ele é um ser profundamente em comunhão dele mesmo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, quando Deus cria o homem e a mulher, Deus também cria como seres relacionais, diferentes das demais criaturas e, acima de tudo, seres que foram criados para terem um relacionamento com Deus mesmo. Então, essa é a ideia de aliança, de pacto. Oséias capítulo 6, versículo 7, diz que Adão foi criado dentro de uma aliança, dentro de um pacto, um relacionamento de amor entre o homem e Deus. A nossa confissão de fé vai chamar esse primeiro pacto, pacto das obras, porque o homem deveria se abster de comer a árvore do conhecimento do bem e do mal, ele deveria perseverar no caminho de santidade. Alguns chamam também de pacto da criação. E aqui nesse pacto, como é que a gente detecta esse pacto? Ainda que a palavra pacto não apareça aqui, em nenhum momento a palavra pacto aparece aqui. Mas há vários termos na narrativa que são profundamente pactuais. Um deles está no capítulo 2, a palavra Senhor, toda em letra maiúscula, que significa que foi usado o termo Yahvé, ou Javé, que é um termo que significa o Deus que é. É aquele, quando Moisés diz assim, quando perguntarem o teu nome, que nome é que eu dou? Então, é esse o nome que Deus dá a Ele mesmo. Eu sou o que eu sou.
Então, esse era um termo do Deus da aliança, um Deus pactual. E aqui nós vemos que esse termo, Senhor Deus, ele vai aparecer em toda a narrativa. No versículo 4, eu já expliquei outras vezes aqui, mas no versículo 5, no versículo 7, no versículo 8, você vai vendo o texto reverberando essa ideia, o Senhor Deus, ou seja, a ideia de um Senhor que é Deus. Então, o conceito da aliança também está presente nessa própria ideia de um Deus que é criador e o homem que é a sua criatura, ou seja, do Senhor que é soberano e daquele que é servo. Isso nos faz lembrar muito, sobretudo, naquele contexto do Antigo Testamento, quando Moisés também escreveu daqueles tratados de sucerania, onde existiam o Senhor que estipulava regras para aquele que lhe deveria obedecer ou se submeter a ele. Então, ainda que a palavra aliança não apareça, todo o texto, em primeiro lugar, aponta para essa ideia de aliança, Deus entrando em aliança com Adão e Eva, e sobretudo Adão como sendo o cabeça pactual, o representante federal de toda a criação ali no Jardim do Éden. Então esse é o primeiro elemento. O segundo elemento importante para entender Gênesis capítulo 2, além desse conceito de aliança, é o conceito das ordenanças da criação. Ou seja, mesmo antes da queda, Deus já estabelece ordenanças da criação. Algumas que são explícitas no texto e outras que são implícitas, que não estão claras, mas que nós vamos vendo à luz de outros textos ao longo da revelação. Então nós observamos, por exemplo, que de forma muito clara nós vemos 4 ordenanças da criação aqui. A primeira delas tem a ver com o sábado, o dia do Senhor. Observe que quando Deus cria o homem, no capítulo 2, versículo 3, Deus abençoou o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então, quando Deus cria o mundo e a própria ideia de semanas, Deus separa um momento na semana para que Deus seja lembrado como sendo o Deus Criador, o Deus que faz todas as coisas. A palavra sábado significa literalmente descanso, ou seja, o homem, Deus então abençoa aquele dia e o santifica, o separa, para que o homem então deixasse todos os seus afazeres e adorasse a Deus então no sétimo dia. Então quando a gente pensa no sábado, a gente não pensa na lei. É muito comum quando nós ouvimos pessoas que são contra o dia do Senhor, eles dizem assim, não, isso é uma coisa da lei, isso é um legalismo da lei. O dia do Senhor é um princípio antes da lei. Então aqui, Deus está separando como Criador uma parte do tempo para que o homem aprenda a adorá-lo. Isso é interessante, porque Adão foi criado no 6º dia, grave bem isso, no 6º dia Adão foi criado, e no 7º dia, o primeiro ato de Adão foi adorar. Foi a primeira coisa que Adão fez, não foi trabalhar. Quando Deus o criou no 6º dia, no 7º dia, ele aprendeu a separar, a começar a sua vida adorando ao Criador. E é por isso que esse princípio de começar a semana adorando, ele retorna exatamente quando Jesus ressuscita, o autor dos Hebreus vai falar isso no capítulo 4, no primeiro dia da semana, e entra no descanso eterno. E agora nós não mais guardamos o sábado da antiga aliança, mas o domingo da nova aliança, ou seja, nós começamos a semana adorando a Deus. Ou seja, Jesus está trazendo novamente esse princípio aqui do Éden. Então essa é a primeira ordenança da criação. Outra ordenança da criação está no versículo 18 ao versículo 25, tem a ver com o casamento, com a família. Deus então celebra a primeira união ali no próprio Éden, o homem e mulher. Aqui nós vemos uma ordenança da criação. É por isso que nós casamos. Isso não foi uma convenção social criada pelos homens, não. Isso é uma ordenança da criação. De forma implícita, Deus está mostrando que todos os homens devem casar. Pelo menos aqueles, como Cristo ensina, que são aptos para esse conceito. Nem todos são. Outra ordenança da criação que nós vemos
que é essa que será o foco do nosso estudo, da nossa exposição, é o trabalho. Observe que Deus, no versículo 5, diz que não havia homem para trabalhar, essa é a ideia, para trabalhar o solo. E no versículo 15 e 16, Deus então coloca o homem ali no jardim do Éden para trabalhar. Então o homem foi criado primeiro para separar um tempo da semana para Deus, o adorando, mas o homem também foi criado para trabalhar para a glória de Deus. O trabalho não foi uma consequência da maldição do homem. Muito pelo contrário, Deus fez o homem para o trabalho. Essa é uma ordenança também da criação, e o próprio Paulo vai dizer em Tessalonicenses, quem não quer trabalhar, também não coma. Então essa é uma ordenança que está implícita, por quê? Porque não há uma ordem direta, mas implicitamente nós vamos ver, à luz de outros textos das Escrituras, que Deus então estava colocando o homem nessa função, trabalhar. E a última ordenança da criação, e a mais importante de todas, porque todas as demais dependiam dessa, era a obediência, no versículo 16 e 17, a santidade. O homem deveria se abster de comer da árvore que estava ali no meio do jardim, árvore do conhecimento do bem e do mal. De todos ele poderia comer livremente. Então Deus estipula ao homem a ideia de obediência, de santidade. Essa é também uma ordenança da criação. Então, quais são essas 4 ordenanças da criação que nós temos de forma explícita e implícita em Gênesis? O sábado, o dia do Senhor, o trabalho, o casamento e a vida de obediência e santidade. E o meu foco hoje é exatamente o trabalho. O trabalho. É essa ordenança da criação que eu quero analisar aqui. E o tema daquilo que nós vamos falar, e que resume muito bem aquilo que Gênesis fala, é que nós fomos mordomos desde o princípio. Deus já nos criou mordomos. Deus já nos criou para fazermos aquilo que a Bíblia chama de representação, para representarmos a Deus, para cuidarmos de coisas que não são nossas. Esse é o princípio da mordomia. Mordomos desde o princípio. E nós vamos encontrar isso no capítulo 1, versículo 26 a 28, e também no capítulo 2, versículos 5 e 15 a 16. Há pelo menos 3 ideias que eu quero meditar com os irmãos nessa manhã. Primeiro, o princípio de que tudo vem de Deus. Esse é o primeiro princípio. Segundo, tudo é para Deus. Esse é o segundo princípio. E o terceiro, tudo tem a ver com santidade. Primeiro, tudo vem de Deus, tudo é para Deus e tudo tem a ver com santidade. Vamos analisar primeiro essa ideia de que tudo vem de Deus. Observe que no versículo 26 há uma palavra muito importante quando Deus cria o homem e a mulher. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Essa ideia de imagem e semelhança não significa apenas que o homem foi criado como um ser diferente dos demais, com características que o próprio Criador comunica ao homem e não comunica às demais criaturas. Mas essa ideia também de imagem, de representação, implica a ideia de representar alguma coisa. Ou seja, Deus não apenas cria aquele mundo, mas o homem era o representante de Deus. O homem deveria então administrar tudo aquilo que Deus fez. É essa a ideia de domínio, de sujeição. Ou seja, o homem deveria compreender desde o início que ele não criou absolutamente nada. Nada do mundo criado vinha dele. Tudo vinha de Deus. Deus então criou o homem e o colocou como sendo o que nós podemos chamar um vice-rei. E ele deveria então cultivar, guardar. Essa é a ideia. Observe que no versículo 5 o homem deveria lavrar o solo. Ele deveria trabalhar, ele deveria cultivar, guardar, mas nada do que ele estava fazendo veio dele. Nada era dele. Ele não tinha nada, ele não criou nada. Mas através das coisas que Deus deu a ele, ele ia então desenvolver.
através da inteligência, do domínio, da sua capacidade, e o homem tem uma grande capacidade de desenvolver, de crescer, de criar novas tecnologias. O homem foi criado com uma capacidade espetacular de conhecimento. Por quê? Porque ele foi criado semelhante ao seu Criador. Quando nós, por exemplo, a minha área, na área de linguística, quando a gente começa a comparar a articulação de um animal, eles conseguem até se comunicar. Alguns conseguem até se comunicar uns com os outros, algumas espécies, os golfinhos, os macacos. Mas quando você compara com a linguagem humana, com aquilo que nós articulamos com a linguagem, você diz o homem é completamente diferente. Não há nenhuma semelhança. Nós fomos criados para representar a Deus. Então, nesse mundo criado, Adão e Eva eram exatamente o vice-rei e a vice-rainha. Eles deveriam, então, cuidar daquele mundo criado por Deus. E eles tinham um grande privilégio. Eles poderiam comer livremente de quase tudo. Você imagina as delícias daquele jardim. Um jardim que foi criado por Deus. Você talvez não consiga vislumbrar, e a nossa mente jamais consegue. Às vezes a gente vai em uma floresta, ou vê um pomar, e a gente fica assim, admirado com as coisas da criação. Você já imagina um jardim, um lugar todo planejado e criado pela mente de Deus? O homem estava nesse lugar fascinante, espetacular. Ele podia comer de tudo, ele podia se deliciar com o seu trabalho. Essa ideia de cultivar tem a ver exatamente com isso. Ele poderia se deliciar. Não havia só trabalho, havia lazer também. Havia a ideia de desfrutar. Mas o princípio era muito claro. Tudo Deus estava dando a ele. Isso é muito evidente quando nós vemos o que Deus diz ao homem depois da queda, no capítulo 3. E Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também casas e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Ainda que, depois da queda, nós observamos que o homem tinha que obter. No jardim do Éden, tudo Deus estava dando a ele. Agora ele precisava suar, trabalhar, lidar com a sua mortalidade, morrer, voltar ao pó, envelhecer. Tudo veio de Deus. Deus coloca o homem ali para que ele pudesse aproveitar, cuidar de todas as coisas criadas pelo Senhor. Esse é um princípio importante que nós nunca podemos esquecer. Mesmo habitando, e depois do pecado, habitando com o suor do nosso rosto o trabalho, esse princípio de mordomia está em todo o restante das Escrituras. Deus sempre está dizendo, minha prata, meu ouro, ou seja, tudo vem de Deus. Porque se Deus não nos desse saúde, nós não teríamos nem condições de trabalhar, nem levantar de manhã. Tudo vem de Deus. Então, quando eu olho tudo que eu tenho, o emprego que eu tenho, os bens que eu tenho, o dinheiro que eu ganho, eu preciso ter muito claro isso na minha mente. Tudo vem de Deus. Eu sou apenas um mordomo. Eu administro. Nada é meu por excelência. Eu estou debaixo de um Criador que está me dando todas as coisas. Era essa lição que Deus queria que Adão nunca esquecesse. Tudo vem de Deus. Mas o segundo princípio que nós vemos aqui é que tudo é para Deus. Observe que Deus sempre lembra o homem isso. Ele é criado no sexto dia e ele então precisa separar um tempo para adorar. Com respeito ao dinheiro, nós vamos ver que depois da queda, Deus vai estipular uma parte, 10%, a palavra dízimo significa isso, para que o homem então devolvesse a Deus as primícias.
Ou seja, quando o homem tivesse o seu lucro depois da queda, nós vamos ver que o primeiro objetivo de Deus era que o homem lembrasse primeiro Deus, depois as outras coisas. O tempo era de Deus, a comida era de Deus, a alegria de comer das árvores vinha de Deus, o lazer. A família era Deus que estava dando, Deus que lhe deu a mulher. Esse é um princípio também que a Bíblia vai ensinar, que a esposa certa vem do Senhor. Tudo era de Deus. E Deus então ensina o homem sempre isso: nada é seu. E sabe qual é o teste de Deus? É o teste das partes. Na semana, um dia não é seu. Um dia é só para mim. É para a minha glória. É para você lembrar de mim. É para você deixar todos os seus afazeres e coisas que você faz. E você então vai dedicar esse dia para mim. Uma parte do que eu estou lhe dando não é seu, é meu. Então você vai separar as primícias do que não é seu. E você então vai devolver para mim. Tudo é para Deus. É por isso que nós vemos o dízimo não na lei. Nós vamos ver antes da lei. Nós vamos vendo Abraão. Nós vamos vendo Jacó. Homens que deram o dízimo. E onde é que eles aprenderam esse conceito de dízimo? Considerando que a lei veio muito depois, regulando o dízimo com Moisés. Onde nós vemos Moisés antes, quando eles estão saindo do Egito, Deus já punindo a guarda, alguém por não guardar o sábado, o dia do Senhor, considerando que só depois na lei é que Deus vai regular o dia do Senhor. Onde é que veio, de onde veio esses conceitos? Obviamente Deus revelou aos patriarcas o sábado, o dízimo. Eu trabalho, mas o tempo não é todo meu. Eu ganho dinheiro, mas todo esse dinheiro não é meu. Uma parte é para Deus. Esse é o princípio. Foi assim que Deus nos criou. Foi assim que Deus nos criou. E aqui nós vamos entender que esse é um princípio que vai ser reverberado ao resto de todas as Escrituras. A vida cristã é uma vida muito simples. E a vida, de um modo geral, de um crente deve ser uma vida simples. Você trabalha, separa um tempo para Deus. Um dia na semana não é seu. Você ganha dinheiro e separa a parte, o dízimo, para Deus, porque não é seu. Do seu trabalho, você desfruta o lazer para você e para a sua casa, não só trabalho. Você não pode ser ganancioso. Em relação à família, nós fomos criados para casar. Pelo menos é o padrão natural da nossa vida. Então, em todas as coisas, Deus vai nos ensinando. E no nosso casamento, deve ser também para a glória de Deus. Ou seja, tudo tem a ver com Deus. Tudo é para Deus. Viver para a glória de Deus. É esse princípio que Paulo vai dizer em 1 Coríntios: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. A pergunta é: como é que eu trabalho para a glória de Deus? É quando eu sou fiel a Deus. Quando eu pego as primícias e devolvo ao Senhor. Portanto, dízimo não tem a ver com lei, tem a ver com o princípio antes da criação. Deus criou o homem ensinando que tudo vem de Deus. Segundo, tudo é para Deus. Deus sempre pede a primazia. É por isso que depois da queda, e quando Deus estipula o dízimo, você sempre vai ouvir essa palavra: primícias. Os primeiros. Primícias tem a ver com primeiros. Então, quando o israelita ele lucrava, quando ele tinha aquele lucro, ou com grãos, ou com gado, a primeira coisa que Deus inculcou na mente do israelita era quando ele olhasse aquele gado e disse assim: o melhor, o que é que eu tenho de melhor? Esse aqui é do Senhor. Esse.
A minha terra, esse aqui é do Senhor. As primícias. Melhor para Deus. Esse é um princípio bíblico que nós vamos ver ao longo das Escrituras. E em terceiro lugar, tudo tem a ver com santidade. Esse foi um princípio que estava arraigado. Observe que Deus vai dizer no versículo 16 e 17 que o homem poderia comer de tudo. Ele podia se alegrar, trabalhar, aproveitar comendo. Imagina as frutas desse jardim aí. Não é? Devem realmente ter sido espetaculares em tamanho, em sabor. Ele podia se aproveitar de tudo isso, mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, ele jamais poderia comer. Deus faz o teste da obediência. Nada teria sentido dia do Senhor, a ordenança do sábado, a ordenança do casamento, a ordenança do trabalho, tudo isso estava atrelado a um princípio maior, o princípio da santidade e da obediência. Eles nunca deveriam esquecer que mesmo o mais santo deve obedecer a Deus. Esse é um princípio que nós vemos até hoje nos céus. Os anjos, em todo o seu estado de santidade, eles obedecem a Deus, sem jamais ousar desobedecê-lo. Esse é o mesmo princípio. O homem deveria guardar o seu estado de santidade. Ou seja, trabalho, família, dia do Senhor, nada estava desatrelado desse princípio maior, que era a santidade. Ou seja, eu posso trabalhar, mas o meu trabalho tem a ver com a santidade. Era isso que Deus estava ensinando. Tudo que Adão estava fazendo tinha a ver com santidade. O dia do Senhor lembrava que Deus era santo. Deus já tinha dito isso a Adão. Ele guardou o sábado, foi a primeira coisa que ele fez. Guardou o dia do Senhor. Ele foi criado para isso. Ele foi criado exatamente para isso. Nós não sabemos exatamente o dia da queda, mas nós sabemos que o propósito do sábado foi isso. Ele foi lembrado da santidade de Deus. Ele foi lembrado. Mas o teste prático era a árvore. Era a árvore que ia mostrar se ele realmente ia guardar a santidade ou não. Então tudo tem a ver com santidade. Isso é importante, esse conceito, por quê? Porque depois do pecado, nós costumamos fazer essa separação drástica entre o secular e o sagrado. É muito comum as pessoas falarem isso. Então o pensamento no meio evangelical hoje, dos nossos dias, é o seguinte: de segunda a sexta eu estou no meu mundo, eu estou no meu negócio, então eu posso mentir, eu posso fazer o que é certo, o que é errado. Domingo eu estou na igreja, aí eu estou adorando a Deus, eu estou servindo a Deus. Mas esse não é o princípio bíblico. Tudo tem a ver com santidade. Quando eu estou trabalhando, eu estou glorificando a Deus, eu estou honrando a Deus. Eu preciso trabalhar de uma forma que agrade a Deus. Eu preciso fazer o melhor para a glória de Deus. Se eu sou um professor, eu tenho que ser o melhor para a glória de Deus. Se você é um médico, tem que ser o melhor para a glória de Deus. Se você é um simples ajudante de balcão, você precisa ser o melhor para a glória de Deus. Se você é um faxineiro, você tem que ser o melhor porque você trabalha para a glória de Deus. Tudo tem a ver com santidade. Então, quando eu estou trabalhando, eu estou agradando a Deus, eu estou servindo a Deus, e quando eu estou no domingo adorando, eu também estou adorando e estou servindo a Deus. Os reformadores, eles recuperaram esse conceito bíblico, que infelizmente hoje em dia os crentes pensam mais como católicos do que como verdadeiros evangélicos. Eles pensam muito nessa ideia do sagrado, do profano, enquanto que a Bíblia vai nos ensinar que tudo tem a ver
com santidade. O seu trabalho tem a ver com santidade. Então o homem trabalhava, e deve ser interessante, né? Porque ele trabalhava ali no jardim, comia de tudo, mas lá estava a árvore. Ali você não pode. Por que eu não posso? Por que é que tem essa árvore? Tem algum poder mágico nela? Que você não pode. E você deve obedecê-lo. Ponto. O dia em que você comer, você morre. É a mesma coisa que nós encontramos esses princípios bíblicos, quando Deus diz assim, faça isso. Você tem 6 dias para trabalhar. E desses 6 dias, significa que a maior parte do tempo nós trabalhamos e usufruímos do que Deus nos dá. Mas uma parte é inteiramente do Senhor. Eu trabalho, ganho dinheiro e usufruo, e Deus me abençoa, mas uma parte é inteiramente do Senhor. Porque tudo tem a ver com santidade. É por isso que eu digo que uma lição prática que nós aprendemos é que tanto o dia do Senhor, como o trabalho, como o dízimo, é um princípio que tem a ver com entrega pessoal de si mesmo. Tem a ver com um ato de fé onde você entrega a sua vida a Deus. Onde você diz assim, no domingo, que é o dia do Senhor, eu não posso fazer uma série de coisas, mas isso não é um pesar para mim, porque a minha vida está nas mãos de Deus, então eu entrego o meu tempo a Deus. É a mesma coisa do princípio do trabalho. Uma parte do meu trabalho eu entrego a Deus. Não é o dinheiro ou o tempo em si, mas é porque nesse ato eu estou me entregando a mim mesmo. É isso que Deus diz, tanto sobre o sábado como sobre o dinheiro. Nós vemos esse princípio em Isaías, Deus dizendo assim, ou lá em Malaquias, por exemplo, Deus diz assim, me teste, veja se eu não abençoo vocês. Mas se entregue a mim, confie em mim. Esse não vai ser um dia a menos para você. Eu vou cuidar. Eu vou sustentar você. É a mesma coisa do dízimo. Quando nós nos entregamos, não é um dinheiro a menos para nós, mas é uma entrega que nós fazemos a Deus, confiando nele, de que Ele de fato vai cuidar de nós. Então eu gostaria de concluir com algumas aplicações práticas para nós. Se você sabe que tudo vem de Deus, tudo é para Deus e tudo tem a ver com santidade, o que é que você faz? Você lembra que nada é seu. Você precisa ter essa consciência de que aquilo que você recebe, o que você tem, não veio das suas mãos. Você é um mordomo de Deus. E esse Deus, que é o seu mordomo, pede que você lhe devolva uma parte. Você não dá, você devolve o que não é seu. Tudo vem de Deus, então Deus precisa ter prioridade. Deus precisa ter prioridade. Esse é um teste da prioridade. Se você quer saber se nós administramos bem a nossa semana, veja o teste da prioridade do dia do Senhor. Como alguém guarda o dia do Senhor? O que você está disposto a deixar, replanejar a sua vida, mudar tudo? Porque você sabe que domingo é dia do Senhor. O que você está disposto a fazer por isso? O que você está disposto a fazer na sua vida para se reorganizar financeiramente e dizer assim, essa parte é do Senhor. Eu não posso tocar. Não, mas eu vou fazer um negócio, eu sei, mas tem uma parte aqui que não é minha. O que você está disposto a fazer na sua vida para ser fiel ao Senhor? Para entender que Deus tem a prioridade. Nós somos criados para imitar a Deus trabalhando, esse é um princípio bíblico. Cristo diz que Deus trabalha até hoje. Então nós temos que, acima de tudo, unir trabalho e adoração. Esse é um princípio que nós temos que resgatar. Quando você está trabalhando, quando você está exercendo a sua vida profissional, você está adorando a Deus.
porque tudo tem a ver com a glória de Deus. Você está adorando a Deus também. Você está servindo ao Senhor, você está trabalhando, você está agradando em tudo que Deus prescreveu em sua palavra. Deus nos criou não apenas para o trabalho, mas Deus nos ensinou uma grande lição a respeito do trabalho. Tudo vem de Deus, tudo é para Deus, e as primícias são de Deus, e tudo tem a ver com santidade. Nós vamos ver no próximo domingo, ou em outros sermões posteriores, como o pecado arruinou esse princípio glorioso da criação. Nós temos problema hoje com o dia do Senhor. O pecado faz com que o homem queira o tempo todo para si. Uma semana não é suficiente, 6 dias. Queremos invadir o tempo do Senhor. O dinheiro que Deus nos dá não é suficiente para nós, queremos a parte do Senhor. O casamento, a esposa ou o esposo que Deus nos deu também não é bom, queremos o outro. E não queremos nunca obedecer verdadeiramente ao Senhor. O pecado arruinou com nós, com a nossa natureza. E é por isso que nós vamos ver como depois do pecado, esses aspectos dessas ordenanças da criação foram profundamente afetadas. Mas mesmo após a queda, esses princípios não são invalidados. Esses princípios permanecem. E Deus sempre está lembrando o seu povo a respeito dessas ordenanças da criação. Deus está sempre falando do dia do Senhor no Velho e Novo Testamento. Deus sempre está falando do trabalho e dízimo no Velho e Novo Testamento, na contribuição. Deus sempre está falando do casamento no Velho e Novo Testamento. Ou seja, são princípios. Deus sempre está falando em santidade na Antiga e Nova Aliança. São princípios eternos, porque tem a ver com o próprio Deus. E para nos resgatar da mesquinhez do coração do homem, foi preciso que o próprio Salvador viesse morrer, para que um dia, o plano de Deus, algumas pessoas imaginam, qual é o plano de Deus quando Jesus voltar? Jesus veio nos resgatar de quê? Bom, ele veio nos resgatar não apenas do pecado, mas ele veio nos resgatar da maldição que o pecado é como um envelope que nos cercou, ou seja, a própria terra foi amaldiçoada pelo pecado. Paulo diz que a própria natureza geme aguardando o dia da redenção. Então, na vinda de Cristo, Jesus não apenas vai expurgar a maldade do mundo, mas haverá novos céus e nova terra, onde habitam justiça. É por isso que a história da Bíblia começa com o homem no jardim do Éden, com a árvore do conhecimento do bem e do mal, e o homem servindo a Deus. E quando nós chegamos, se você abrir sua Bíblia novamente em Apocalipse, nós vamos terminar a Bíblia como, depois da vinda de Cristo, um homem em um local onde tem uma árvore da vida, e o homem está servindo a Deus e ao Cordeiro. Ou seja, o homem está trabalhando. Servir significa trabalho. Nós nunca devemos imaginar que depois da vinda de Cristo, nós seremos pessoas indolentes, vivendo em nuvenzinhas. Esse não é o princípio bíblico. Observem no capítulo 22, versículo 3, diz assim: os seus servos o servirão. A ideia de servir implica a ideia de trabalho. Nós vamos estar servindo a Cristo. Nessa nova ordem mundial criada por Deus, onde não haverá mais pecado, que será melhor do que o Éden. Nunca mais haverá pecado, nós estaremos servindo a Cristo para sempre. Então, quando nós olhamos a história da Bíblia, do início, ou seja, no início, o homem está ali, adorando a Deus, trabalhando, vivendo em comunhão com outros, crescendo e servindo a Deus. Quando nós chegamos nos novos céus e nova terra, nós vamos encontrar o homem, onde não haverá mais sábado, dia do Senhor, porque o autor dos Hebreus diz que
esse sábado não apenas mudou do sábado para o domingo, mas o domingo também vai mudar. O autor dos Hebreus diz que ainda resta um sabatismo, um descanso eterno. O dia do Senhor é um símbolo desse descanso eterno, ou seja, esse descanso será eterno com Cristo. Nós viveremos com o segundo Adão para sempre com Jesus Cristo. E agora viveremos nesse descanso eterno. Não haverá mais casamento, mas viveremos em profunda comunhão eterna. E acima de tudo estaremos trabalhando, servindo ao Senhor para todo sempre. Haverá uma restauração de todas as coisas. Mas qual foi o preço que foi pago para isso? Quero concluir pedindo você para abrir sua Bíblia em Hebreus, capítulo 2, onde o autor dos Hebreus vai nos explicar o que foi necessário. Nós começamos lendo a Bíblia e ela começa com o Éden. E ela termina com novos céus e nova terra. No Éden o homem está servindo. Novos céus e nova terra o homem está servindo. Mas qual foi o preço que foi pago para que isso acontecesse? Hebreus capítulo 2, o autor dos Hebreus vai nos explicar. A partir do versículo 5, ele cita o Salmo 8. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites. Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. O Salmo 2 falava a respeito da glória do homem, que foi criado um pouco menor do que os anjos, mas que mesmo assim Deus colocou o homem. O Salmo 8 fala a respeito disso, para governar sobre todas as coisas. Tudo foi colocado debaixo dos pés do homem. É isso que o texto de Gênesis diz, é isso que o Salmo 8 está dizendo. E o que é que o autor dos Hebreus está explicando? Como é que Deus ia cumprir essa promessa do Salmo 8 e a promessa de Gênesis? Deus fez uma promessa ao homem: tudo vai estar sujeito a você. Como é que isso vai acontecer? O autor dos Hebreus diz que foi necessário que Jesus se fizesse, aquele que era Deus, se fizesse menor do que anjos, nascesse como um homem, se sujeitasse a Deus, pagasse pelos nossos pecados, para que um dia a promessa de Gênesis se concretize. Tudo estará debaixo do domínio do segundo Adão. O primeiro falhou, o segundo não falhou. Quando ele subiu aos céus e sentou à direita de Deus, tudo está sendo colocado debaixo dos pés de Cristo. O Salmo 8, o Salmo 110 estão sendo cumpridos. E nós somos co-herdeiros com Cristo. Se tudo estará sujeito debaixo de Cristo, dos pés de Cristo, toda a natureza, todos nós estaremos também unidos com Ele. E aquele projeto inicial do Éden vai se cumprir em nós, em eu e você. Você entende isso? Aquele projeto em Adão, ele será um dia plenamente cumprido em nós, onde nós viveremos eternamente para a glória de Deus. Esse é um princípio glorioso. E é por isso que nós devemos sempre nos lembrar como nós vamos nos encontrar diante do Senhor. Será que o céu vai ser um incômodo para nós, porque nós não conseguimos guardar o dia do Senhor, que nos lembra desse descanso eterno? Será que o dízimo é tão incômodo para nós, porque na eternidade nós vamos trabalhar exclusivamente para o Senhor?
Vocês percebem? Tanto o dia do Senhor como o dízimo são um pequeno vislumbre do que nós vamos experimentar durante toda a eternidade, dedicando nosso tempo, nosso trabalho exclusivamente a Deus. Então, se você não consegue fazer isso hoje, talvez seja porque você ainda não se entregou verdadeiramente a Deus, não se entregou verdadeiramente a Cristo. Talvez você não seja um verdadeiro cristão, apesar de estar frequentando a igreja, porque você não consegue dar uma parte do seu tempo a Deus, nem uma parte do seu dízimo devolver a Deus. Talvez seja porque Deus não só tem uma parte sua, talvez Ele não tenha o seu todo. E se Ele não tem nenhuma parte, é possível que o seu todo também não seja de Deus. E a minha oração é que não apenas o seu todo seja de Deus, mas que as partes que Deus quer que seja dele, que você aprenda a entregar. Que Deus nos ajude e tenha misericórdia de nós. Senhor, nós louvamos o Teu santo e bendito nome. Obrigado pela Tua santa e bendita palavra, porque ela sempre nos ajuda a redirecionar a nossa vida. Redirecionar para o caminho correto, apropriado. Então nos ajuda a sempre lembrarmos com atitude de gratidão pelo nosso trabalho. Ajuda-nos a sermos sempre fiéis em nossos dízimos, devolvendo aquilo que pertence ao Senhor. Tem misericórdia da nossa vida. Ajuda-nos também a aproveitar a parte que fica para nós de uma forma também que agrade ao Senhor. Quer seja pagando as nossas contas, quer seja nos divertindo, nosso lazer que é importante, as coisas que nós nos alegramos. Que tudo que nós venhamos a fazer tem a ver com a glória de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida e nos conserve firmes em Teus caminhos. Abençoa também aqueles que têm sido infiéis, que não têm dedicado realmente uma parte ao Senhor. Tem misericórdia da nossa vida para que possamos com fidelidade aprender a sermos bons mordomos, porque um dia o Senhor vai cobrar de nós como administramos o nosso tempo e como administramos o nosso dinheiro. Tem misericórdia da nossa vida e fica conosco, em nome de Jesus. Amém.